Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Eu sou o Fábio e esse é mais um daqueles excepcionais episódios do podcast Entendes o que estás lendo? Atos capítulo 6, parte 4, episódio 801, 10ª temporada. A gente conclui hoje o capítulo 6. Tem sido uma jornada transformadora para as nossas vidas, meditar na palavra de Deus. Você que está chegando agora aí e você que já nos acompanha há cerca de 4 anos que a gente está aqui, que Deus abençoe você grandemente sua vida, que a palavra de Deus te abençoe e te transforme, tá bom? Hoje a gente vai falar dentre várias coisas sobre a fraqueza dos perseguidores. Então minha proposta é que você leia o capítulo da Bíblia, escute os outros episódios também em oração, com temor, reflita, aplique a palavra de Deus à sua vida para você ver os efeitos, os frutos transformadores da palavra de Deus, tá bom? A gente é chamado a atenção para o fato, principalmente aqui no versículo 10 e 11 desse capítulo 6, e isso que é frequentemente ilustrado ao longo dos séculos dos mártires, de que os homens eles só recorrem a táticas de perseguição quando se tornam conscientes de sua impotência e ineficiência teológica, religiosa. O perseguidor ele é como o blasfemador. Ninguém precisa amaldiçoar se sua palavra for reconhecida como verdadeira. Ninguém precisa perseguir se tiver o direito ao seu lado e fé nas forças que sempre defendem o direito. Nós encontramos estes defensores do judaísmo, estritamente aqui, derrotados na discussão, versículo 10, derrotados na discussão. Observe que Estevão, ele não havia apenas nele habilidade para controvérsias, conhecimento adequado e um bom tema, mas havia um poder espiritual que o tornava irresistível. Talvez nada desperte a ira mais prontamente do que a derrota na discussão. Poucos homens conseguem manter o autocontrole em tais momentos. E o valor permanente das disputas públicas religiosas pode ser seriamente questionado. Houve um apelo à força física, e esse é sempre um sinal de fraqueza. Propriamente falando, o magistrado público ele tem apenas a ver com a quebra da ordem social, mas sempre foi fácil formular acusações reconhecíveis pelo magistrado quando o verdadeiro propósito era silenciar um inimigo intelectual ou religioso triunfante. Como diz a expressão em latim, magna est veritas et prevalebit, a verdade é grande e prevalecerá. É uma expressão que enfatiza o poder e a importância da verdade, sugerindo que ela acabará por triunfar sobre a falsidade ou a injustiça. A frase ela tem origens antigas, sendo encontrada como lema por várias instituições e movimentos ao longo da história, refletindo a crença no poder da verdade para superar obstáculos e adversidades. Em contextos modernos, a frase é frequentemente utilizada como um lembrete do valor da verdade e da sua capacidade de resistir a tentativas de supressão ou distorção. Eles parecem não conhecer essa verdade e fazem aliança com mentirosos, subornando homens maus, incitando falsas testemunhas, e assim fez o Sinédrio, preconceituosamente ao lidar com o nosso Senhor também. E agora com Estevão.
Homens honrados descendo às profundezas para executar seus planos malignos. O seu espírito e conduta são plenamente demonstrados pela companhia que mantém. A lealdade ao que é certo e a Deus não pode suportar a comunhão com falsas testemunhas. Eles agitaram o povo. A inconstância da população ela é proverbial. Sua suscetibilidade e agitação os torna a ferramenta fácil do demagogo. E as multidões judaicas elas eram notáveis por seus impulsos repentinos. Quando os inimigos de Estevão não tinham nenhuma acusação justa para invocar perante os tribunais, a sua única esperança de concretização de seus propósitos maliciosos residia na violência de uma revolta popular. Sua extrema fraqueza e sua vergonhosa maldade são reveladas em seus planos. Parecendo ter sucesso, eles na verdade falharam mais completamente do que com seus argumentos. Eles poderiam matar o corpo, mas o que mais poderiam fazer? Eles não poderiam voar atrás das palavras que, como sementes, haviam encontrado seu abrigo nas mentes e corações de Barnabé, de Saulo, e certamente brotariam, dariam flores e frutos para o desespero de todos os inimigos de Estevão. Deixe o perseguidor fazer seu trabalho, um trabalho fraco, tolo, pois o sangue dos mártires é a semente da igreja. As duas ocasiões em que Estevão foi mencionado já nos informaram sobre uma espiritualidade excepcional que marcava seu caráter. E não pode deixar de ser o esplendor, ser que o esplendor e a luminosidade excepcionais de seu semblante aqui mencionados estejam mais ou menos conectados com esse fato. A hora do martírio se aproxima rapidamente para Estevão. E ele já foi elevado. Aquele pequeno grupo que o compunha. Moisés, em um dos momentos mais críticos de sua história, e o próprio Jesus no Monte da Transfiguração, demonstraram um brilho semelhante ao de Estevão no rosto. O interesse ele se concentra em torno desta pergunta central, porque uma distinção tão especial e peculiar foi concedida a Estevão. Seu rosto era como, ou resplandecia como, o de um anjo. Mas devemos observar que isso demonstra a presença de uma condição essencial. Em uma biografia quase tão breve, 3 coisas são reiteradas, sugerindo a nós a espiritualidade altamente desenvolvida de Estevão. Primeiro, ele era cheio de fé. Todo verdadeiro discípulo de Jesus Cristo deve, sem dúvida, estar arraigado na fé. Ele deve saber em quem crer, mas ser cheio de fé. Provavelmente significa algo além disso. Um homem pode realmente ter fé e, se a tiver, viverá e andará por ela. Para ele, a fé tornou-se uma prova das coisas que não se veem, uma substância das coisas que se esperam. Tão incorporada que sua conversação já está no céu. Seu semblante mais realmente apto a brilhar com o esplendor celestial. De fato, podemos ter certeza de que há uma grande diferença entre uma posse genuína de fé e ser cheio de fé. A primeira é verdadeira para muitos que estão extremamente distantes da segunda. Não duvidamos de forma alguma que assim foi com Estevão, que pela plenitude da fé, agora vivia e pensava, falava e trabalhava como se visse aquele que é invisível. Hebreus 11, 27. Isso era, em si mesmo, o penhor de um semblante radiante. Ele estava cheio do Espírito Santo. Na igreja moderna, a obra e o fruto do Espírito, eles são gravemente subestimados. Daí sua fraqueza, sua falta de iniciativa, sua relativa insensibilidade. Nós temos ampla base bíblica
para distinguir graus de operação do Espírito. E não podemos esquecer que, como enquanto a outros os dons do Espírito são concedidos por medida, de um se diz: Deus não dá o Espírito por medida. João 3,34. Quão intensamente cheio do Espírito estava João quando, como ele mesmo diz, eu estava em espírito no dia do Senhor, Apocalipse 1,10. Qual era o semblante de João então? Não sabemos. Nem havia alguém para vê-lo e nos dizer. Mas não ignoramos qual era o seu estado de espírito arrebatado, nem a que ponto o Espírito o elevou. Portanto, não é injustificado pensar que a força do Espírito na natureza do homem que ele habita, em grande parte se manifeste fisicamente. O zelo de Jesus e de sua verdade, de Jesus e desta vida que vinha por meio dele, foi até o ponto de consumi-lo, João 2,17. E embora Estevão não fosse apóstolo, e embora fosse e tivesse acabado de ser formalmente eleito e nomeado diácono, ele realizou as obras de um apóstolo. E a julgar pelas aparências fez muito mais do que a maior parte deles. Ele foi o primeiro a ser escolhido diácono, versículo 5. Uma circunstância que provavelmente marca não apenas seu elevado caráter espiritual, mas também sua reputação de diligência prática. É então claramente testificado dele, versículo 8 do capítulo 6 de Atos, que ele fazia grandes prodígios e milagres entre o povo. E não apenas isso, ele manteve sua posição, não se recusou a sustentar por meio de disputas a verdade que havia falado e se manteve firme a ponto de, por mais inescrupulosos que fossem seus oponentes, não puderam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Este era o caminho para ser um cristão convicto, um campeão convicto. A argumentação frequentemente incendeia as paixões e ilumina o semblante. E a argumentação santa, ela incendeia paixões nobres e faz brilhar o rosto. Ainda assim, é o ato soberano de Deus selecionar seus vasos escolhidos e sua misericórdia insuperável torna qualquer um apto a ser tal. Algo de caráter proverbial repousa na expressão: viu seu rosto como de um anjo. Alguns pensam que esta descrição pode ser atribuída à impressão causada na época em Paulo e relatada por ele a Lucas. Havia dignidade serena, mas havia algo mais e melhor, havia a visão de Cristo presente com ele. E o rosto radiante era a resposta que ele deu à visão. Compare a pele do rosto de Moisés brilhando, a glória do Salvador no Monte da Transfiguração. O rosto de Estevão já estava iluminado com o esplendor da Nova Jerusalém. As palavras descrevem a glória que iluminava as feições de Estevão. Sustentado como estava pela consciência do favor divino, responde imediatamente ao estado de espírito, mudando repentinamente conforme as mudanças de humor e adquirindo forma, feições, de acordo com o caráter e os hábitos mentais estabelecidos. O que um homem é pode ser lido em seu rosto. O quão verdadeiro era isso em Estevão e pode ser demonstrado ao nos determos nos seguintes pontos. Ela nos revela o tom, o humor de sua mente, o que ele estava pensando, o que estava sentindo. Revela-nos o homem de Deus, o homem de fé, o homem de oração, que viveu em comunhão de espírito com o Salvador glorificado. Rugas de preocupações transparecem nos rostos temerosos com o futuro, mas paz no coração e descanso em Deus, amor por Cristo, fazem o sorriso transparecer no rosto.
Como o homem imagina em seu coração, assim ele é, e assim ele é na expressão do semblante. E o rosto agradável, angelical, dá santo testemunho de Cristo diante dos homens, conquistando-os para o amor daquele que assim pode glorificar seus santos. A mudança no rosto de Estevão indicou superioridade em relação ao seu entorno. Estevão sabia muito bem que toda essa fúria selvagem, tumulto e falso testemunho significavam sua morte. Mas não houve receio. Poderia ter sido um dia de alegria e triunfo a julgar pelo rosto de Estevão. Compare com as palavras de Paulo. Nada disto me comove, nem tenho a minha vida por preciosa por mim mesmo. Exteriormente, um homem pode ser abalado, tentado, provado, posto em perigo, torturado, mas interiormente pode ser mantido em perfeita paz, tendo sua mente firme em Deus. Tal domínio das circunstâncias é com a mesma verdade o grande triunfo cristão agora. Embora nossas circunstâncias sejam mais de perplexidade, pressão, do que de perigo para a vida. Vencendo o mundo como Estevão fez, nós também podemos vencer. Enquanto ele proferia sua defesa, o Senhor estava ao seu lado, o fortalecia, e quando as pedras voaram nele e ao seu redor ferindo, a visão permaneceu em sua alma, e ela nunca passou, até que se tornou a realidade arrebatadora e eterna. Sua bem-aventurança para sempre de estar com Jesus. A luz no rosto de Estevão era o sorriso que reconhecia o melhor dos amigos, que tão graciosamente cumpria sua promessa e estava sempre com seu povo sofredor. Esse sorriso ele impactou o sinédrio perseguidor. Eles não esqueceriam nem jamais tirariam a visão da cabeça. Ela os condenaria secretamente, mesmo que não vencesse abertamente. Agora reflita comigo. Pode ainda existir agora, e em nossos dias, o rosto angelical no homem? Em nós? É possível. E se sim, então de que coisas depende a conquista e o uso desse rosto angelical? São questões interessantes para a gente pensar e refletir. Vamos orar? E após a oração estaremos encerrando mais um episódio, o último desse capítulo 4. Que joia! Estevão é um grande exemplo de um homem abnegado, entregue, rendido completamente nas mãos de Deus, independente do que isso poderia acarretar em sua vida. Ó Senhor, quando imaginamos Estevão diante da turba enfurecida, as pedras atingindo, dilacerando sua pele, nós ficamos tristes por tamanha maldade. Quando vemos sua face brilhando, seu olhar fixo na eternidade, imaginamos seu corpo ferido no chão, mas visualizamos sua alma na eternidade, se encontrando com Jesus. Ele foi para aquele lugar que ansiamos, onde não há dor, lágrimas ou maldade do ser humano. Tem misericórdia de nós, Jesus. Nos ajuda a ter essa fé que nos é revelada nesse personagem bíblico tão fantástico. Obrigado por mais um episódio. Obrigado por tanto aprendizado. Amém, amém e amém.